dia aos telespectadores. De fato, houve uma confusão muito grande, quer dizer, mas na verdade é desinformação generalizada, né? Foram postados alguns vídeos falando sobre tributação do PIX, que a Receita Federal vai fazer isso, fazer aquilo outro. Criou-se aí uma situação assim de clamor, porque todos os pequenos empresários, as pessoas físicas, passaram a ter esse tipo de preocupação agora no romper do ano novo. Eu mesmo recebi vários telefonemas de clientes, de pessoas conhecidas, querendo saber, vamos taxar o PIX, como é que eu faço agora? Tudo mentira, João. Na verdade, não tem absolutamente nada de novo nesse contexto. É verdade, os bancos e a administradora de cartão de crédito já prestam esse tipo de informação desde 2001. Só que o limite era até menor. Depois, em 2015, foi que realmente saiu uma instrução normativa já disciplinando melhor a situação. Aí, então, os bancos passaram a informar também para a Receita Federal e os cartões de crédito, a administradora, também passaram a fazer esse tipo de informação. O que ocorreu agora, no final desse ano, na verdade foi em setembro, foi baixada uma instrução normativa da Receita Federal, elastecendo, ampliando o leque de empresas que são obrigadas a informar. Antes, quem prestava esse tipo de informação era só bancos e administradores de cartão de crédito. Com o surgimento das instituições de pagamento, fintechs, sociedades financeiras, que surgiram nos últimos tempos, então... Os bancos digitais, né? Os bancos digitais, exatamente. Os bancos tecnológicos, bancos digitais. E aí, a Receita Federal passou, então, a exigir, não só dos bancos tradicionais, mas também de todas essas fintechs, esses bancos tecnológicos, bancos digitais, que passassem a apresentar. Só foi isso. Não mudou absolutamente nada, não tem nada de taxação, nada de tributação a mais do PIX, não precisa guardar o dinheiro no colchão. Tem gente que eu vou comprar um colchão novo porque eu não vou mais fazer PIX nem receber, que ela faz tipo de coisa. Só para explicar ao telespectador, que aumento foi esse e exatamente em que pontos? Bom, porque era um valor e agora é outro. Apenas houve, como digo, a abrangência maior das informações. Mas, por exemplo, o valor que você hoje opera com PIX, os limites não mudaram em nada. Todas as vezes em que um cidadão movimentar a sua conta bancária de qualquer natureza, não é só PIX. Aliás, a instrução normativa, essa que saiu agora, nem fala em PIX. Ela fala em transações bancárias, movimentação financeira. Então, no meio está o PIX, que é uma transferência bancária. Então, nessa situação, o que é que ocorre? Quem movimentar acima de R$5.000 a débito ou a crédito, ou seja, receber ou pagar, inclusive com PIX, acima de R$5.000, o banco é obrigado a informar a Receita Federal. Se for pessoa física, 5 mil. Se for empresa, 15 mil. Inclusive, nesse caso da empresa, para quem é MEI, microempreendedor individual, até R$15.000 não há nenhuma notificação. A partir do momento que ele fatura mais de R$15.000, que já é um problema, porque o limite de faturamento do MEI é em torno de R$7.000. Então, se ele fatura mais do que isso, já está ultrapassando. Mas os bancos só vão informar para a Receita Federal, para quem é MEI, se o faturamento dele ultrapassar os R$15.000. Então, nessa situação, se informa de forma assim, genérica, não se informa para quem você recebeu, para quem você pagou, não tem nenhum detalhe, porque já haveria aí a quebra do sigilo bancário. É só dizer o seguinte: Gilvan, CPF e tal, movimentou acima de R$5.000. Só isso. Até que começa a surgir pergunta, Carla Cibele. A pergunta dela é interessante. Faço o pagamento do cartão de crédito do meu marido. Certo. Ele envia o PIX para a minha conta. Quer dizer, deve ser dividido o cartão de crédito, por exemplo, o cartão deu 5 mil, ele manda ali R$2.000, R$3.000 e passa para ela. Como é que fica isso? Bom, tudo aí vai acontecer no nome de quem está efetuando o pagamento.
Se você está efetuando um pagamento, pode ser de cartão de crédito, pode ser de conta de água, de luz, de telefone, vai aparecer aí no montante dos pagamentos efetuados. Então, se ela, a telespectadora, se ela efetua este pagamento, vai sair da conta bancária dela, então é na conta bancária dela que vai ser informado que ela passou de R$5.000 de movimentação mensal. Então, nesse caso aí, se ela tem renda acima de R$5.000, não tem nenhum problema, mesmo que seja para 5, 10, 15, 20. A questão é que a Receita Federal está querendo verificar a compatibilidade, a consistência entre a receita que você tem declarada e os pagamentos que você efetua. Então, no caso dela, se ela tem renda para pagar o cartão de crédito, não há nenhum problema a ser discutido nesse contexto. Rodrigo, é bom deixar claro que o cliente não tem que informar nada, né? Nada. O cliente não se preocupa, você não tem que informar. Surgiu a história de que os contribuintes teriam que fazer uma declaração semestral para a Receita Federal. Outra invenção, tem nada disso. Quem tem que informar isto são as instituições financeiras e as instituições de cartão de crédito. Ou a pessoa física que já vinha fazer esse tipo de operação vai continuar fazendo e não tem obrigação nenhuma a prestar para a Receita Federal. A pergunta aqui é do Beto. A pessoa física, se movimentar todos os meses mais de 5 mil, o que é que acontece no final do ano? Isso. Bom dia, Alagoas. Oferecimento Uniodonto. O nosso sorriso é único. Desculpa, ela tendo renda para isso, eu acho que não dá problema, né? Bem, as informações que os bancos vão prestar para a Receita Federal são informações semestrais, né? Então, a primeira informação vai acontecer em agosto, referente ao primeiro semestre, né? A segunda em março, referente ao segundo semestre. O que é que vai acontecer? A Receita Federal vai colocar no banco de dados dela essas movimentações e vai esperar que a pessoa declare o imposto de renda. Quando a pessoa declarar o imposto de renda, no próximo ano, em 2026, ela vai fazer um confronto e vai verificar se existe realmente consistência. Porque tem caso seguinte, a pessoa tem uma renda anual, digamos, de R$100.000. Aí a movimentação bancária dela foi de R$300, R$400, caiu no céu esse dinheiro. É isso que a Receita Federal vai querer saber. Se você tem origem dos recursos, não tem nenhum problema, não tem nada a temer, pode movimentar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. Basta que tenha a origem dos recursos, porque isso será confrontado no dia que você apresentar a declaração de imposto de renda. Tem uma pergunta do Paulo aqui que é interessante. Como ter acesso ao informe mensal da instituição bancária? Normalmente a instituição bancária, é claro que você tem o extrato, né? Mas normalmente você pega essa declaração de rendimentos quando vai prestar contas ao União, né? Mas pode ter essa mensal? Não, você não sabe o que foi que o banco informou para a Receita Federal. Não tem como saber disso. Entretanto, você mesmo, se você pegar o seu extrato bancário, vai verificar, por exemplo, quanto foi que houve a crédito, a movimentação a crédito. Dinheiro que você recebeu do seu salário, algum tipo de serviço que você prestou, um dinheiro que você pediu emprestado, enfim, todos os valores a crédito. Aquilo ali já é o indicativo. Se você recebeu mais de R$5.000, já sabe que a Receita Federal vai transferir esse valor. A mesma coisa acontece com as movimentações a débito. Todos os pagamentos, é mais fácil você verificar os pagamentos que você tem. Você soma, pega um extrato e verifica se você já está ou não sendo informado lá na Receita Federal. Vou falar de uma realidade aqui que é a realidade de muita gente. O Júnior está dizendo o seguinte: tem um cartão de crédito que todos da minha família usam e me pagam no final do mês. O que é que vai acontecer agora? Você já arranjou uma boa desculpa para parar de emprestar o seu cartão de crédito. Não empreste mais o cartão de crédito. Aquela desculpa de que o meu limite está estourado, não precisa mais usar. Não, porque eu estou impossibilitado a trazer o meu, me empresta o seu. Olha, isso aí sempre foi um tipo Mas é uma coisa normal. É normal, mas é irregular, né, Gilberto? Cartão de crédito é pessoal e intransferível. Então, tudo isso, então você estava emprestando cartão de crédito para a família inteira, né? Vai sair tudo na sua conta. Se você não tem renda suficiente para cobrir aquela despesa de cartão de crédito, você vai ter dificuldade
para comprovar perante a Receita Federal. Portanto, eu lhe aconselho que a partir de agora você comece, se você vai continuar emprestando cartão de crédito, comece a guardar os comprovantes das pessoas que estão pedindo esse cartão emprestado. Vamos falar de uma coisa importante, sigilo bancário. Continua da mesma forma, né? Continua. Como lhe disse, isso aqui é uma coisa aberta. Não é. Essa inovação, isso é baseado numa instrução normativa. Instrução normativa não cria nada, ela apenas, o nome próprio não está dizendo, ela instrui, né? Ela normatiza aquilo que está na lei. E a lei que permitiu que os bancos, que determinou que os bancos fornecessem essa informação para a Receita Federal, ela é muito clara. O banco informa, mas não detalha. Por exemplo, ele vai dizer que a determinada pessoa movimentou acima desse valor, mas não vai informar de onde você recebeu, nem a quem você efetuou o pagamento. Olha a pergunta do Mário aqui, viu? O Mário primeiro ele arrisca na sorte, assim, né? Tem um grupo de amigos que jogam na loteria e fazem Pix para o meu CPF, em média movimenta 30 mil por mês. Eu corro risco? Vai correr um risco, sim. Porque a renda não chega, porque não tem como, né? para o banco ou para a Receita Federal é tudo seu. Você está recebendo esses valores e pode ser que você seja chamado para explicar a origem desse recurso. Vamos ter que refazer o nosso bolão aqui. Vai ter que refazer, porque no caso aí, a Receita Federal vai apenas receber a informação de que você recebeu 30 mil reais. Se a sua renda, digamos, é de 5, de 100 mil reais, ela vai querer saber qual é o milagre que você tem, porque como tem uma renda de 5 e efetua pagamentos de valor superior a 30 mil reais. Então, nessa situação, é bom guardar os comprovantes. Não tem nada de errado com relação a isso, não, sabe, Gilvan? O fato de você trabalhar, fazer bom, meu, tá? Agora, você precisa se precaver, porque a qualquer tempo você pode ser chamado. Vai ser chamado. E para ser chamado, você fazer. Eu tenho um caso. Vai ter que explicar. É um recente de um cidadão, ele é pastor de uma igreja, e a igreja não estava constituída, não tinha CNPJ, então recebia as contribuições, os donativos, tudo em nome dele. E aí a Receita Federal entendeu como é que ele recebe esses valores todos e não declara no imposto de renda. Aí ele veio me explicar, mas por sorte ele fazia uma ata, registrava os valores recebidos. Então não está valendo para efeito de comprovar esse tipo de situação. As dúvidas são muitas, viu? Olha, o Marcos diz o seguinte: eu tenho conta em 3 bancos. Cada banco vai informar. Bom dia, Alagoas. Oferecimento Carajás Home Center. Corre pro Saldão da Virada. Apenas o que eu movimentar acima de 5 mil, pessoa física, por exemplo, movimento 4 mil mensais em cada uma, totalizaria 12 mil mensais. Nesse caso, como é que fica essa informação? A instrução interessante. É verdade. A instrução normativa, essa instrução normativa, que entrou em vigor agora a partir do mês de janeiro, e já prevê esse tipo de caso. Ela diz que as informações são individualizadas, ou seja, o banco A, o banco B e o banco C. No caso dele, nenhum banco aí vai fazer esse tipo de informação porque está abaixo dos 5 mil reais. Mas o CPF nessa história toda? Sim, aí acontece que o seu CPF tem um processo dentro das próprias instituições bancárias que vai somar as movimentações individualizadas em cada uma das instituições financeiras. E neste caso, ultrapassando o limite, que é o caso dele, quer dizer, individualmente está abaixo, mas no conjunto ultrapassa esse montante, vai ser sim informado para a Receita Federal aí um conjunto de informações prestadas das movimentações que foram apreciadas em todos os bancos. Voltando àquela questão da loteria, né? Do caso da loteria, que ele pega em torno de 30 mil reais, se for chamado, ele tem como comprovar isso? Olha, é uma questão de fato. As pessoas que participaram colocando dinheiro para aposta, como é que fica? Ele identificou, porque assim, na hora que ele recebe o Pix, deve ser o Pix, aí se identifica a origem desse valor. Ele vai identificar que aqueles valores é de fulano, beltrano, ciclano, e aquilo se trata de um jogo. Então ele tem que guardar esse comprovante do pagamento que foi efetuado e de onde se originou esse montante. Vai ter trabalho para explicar para a Receita Federal. Agora, é muito provável que seja chamado em função do volume de recursos que é movimentado. A Andréia, caso parecido aqui também. Eu tenho o meu irmão como dependente de cartão de crédito, ou seja, ela divide o cartão com o irmão. Se ele gasta mais de 5 mil, eu, como titular, é quem vou responder pelo gasto dele? Sim, porque o cartão de crédito é dela. Está no nome dela. Ela pode ter 3, 4, 5 dependentes. A informação que o banco vai passar é do nome dela. É do titular do cartão do crédito. É exatamente, vai acontecer dessa forma.
Agora, assim, como é que as novas regras geram aumento do imposto? Eu estou perguntando isso porque é o grande entrave dessa situação. Olha, não gera absolutamente... Agora, aconteceu com você, aconteceu comigo. Sim. De comprar uma água de coco, o cara dizer, você tem um pagamento em espécie, porque Pix está pagando imposto. E eu tive que convencer que não. Exatamente. Mas não estava pagando imposto. Ontem pela manhã, eu estava comprando um campinho lá na Barra de São Miguel, R$10. Eu só tinha 100. Uma nota, o cidadão não tinha um troco. Eu falei, então eu vou pagar com Pix. Ele, não, deixa fiado, depois você me paga, mas não quero Pix não, porque Pix paga imposto. Então, aí eu tive que explicar. Não tem, até porque não se pode criar imposto nem majorar através de instituição normativa. Tem que ter uma lei específica para tal, né? Não há absolutamente nenhum tipo de tributação no Pix, nunca teve e nem vai ter. Pode ser até que crie mais tarde, mas neste momento não há nenhuma tributação. Então você que tem o seu pequeno negócio, que vende a água de coco, que vende o caldinho, o seu Cláudio lá da Baixa, o seu Cláudio pode vender com Pix. Você disse para ele, assista meu modelo, eu já falei, deve estar assistindo hoje. Pode vender o seu caldinho tranquilamente, que não há nenhuma tributação com relação a isso. Não mudou nada, absolutamente nada do que já vinha ocorrendo em períodos anteriores. Ainda falando sobre vendedores, o André, isso é vendedor de acarajé. Certo. Como vou comprovar a compra do camarão, já que não tem nota? Bom, aí já é outra situação. Todo produto que ele compra, ele teria que ter realmente o comprovante. Mas só o fato dele, se ele comprar isto também através de Pix, né? Já sabe qual é a destinação do Pix. Então ele vai ter que comprovar por ali, porque ele pagou para alguém que tem um CPF ou um CNPJ. Vai ter mais trabalho, porque isso é muito mais fácil ele comprovar através da nota fiscal da compra do produto, da matéria-prima para o acarajé. Mas se ele não tem, o próprio movimentação bancária dele servirá de comprovante, porque indica realmente o CPF ou o CNPJ do destinatário do recurso. Você viu quanto esse assunto mexe com as pessoas. Tem mais uma pergunta aqui da Seura. Sou síndica e o prédio não tem CNPJ. A conta de pagamento dos moradores é no meu nome. Como é que eu devo proceder? Você não está errado, não pode. Tem que normatizar isso. Tem que normatizar isso. Você vai, olha, cria um CNPJ para o seu condomínio e passa a movimentar. Convoca a reunião urgente. Convoca a reunião, abre o CNPJ e passa a movimentar lá. Porque vai acontecer. Então, você vai ter... A movimentação é dela. Entrada de recursos sem origem, porque ela não tem como especificar, pelo menos no extrato bancário, de onde provém aquele tipo de recurso. Vai ter que se explicar futuramente com o Leão. Mais uma pergunta, só a última pergunta aqui. Esses valores serão informados pelos bancos. Já perguntei sobre isso. É bom deixar claro que as pessoas, por si só, não devem informar nada. Não, nem empresa, nem pessoa física. Declaração de imposto de renda não precisa, você vai declarar os seus rendimentos. E aí a Receita Federal vai confrontar os rendimentos por você declarado com aqueles que já foram prestados, as informações foram prestadas pelos bancos. As pessoas físicas não têm absolutamente nenhum tipo de obrigação acessória nesse contexto. Apenas ficar alertada de que a Receita Federal vai continuar, ela não vai iniciar a fiscalização, vai continuar monitorando. Claro. Não tem absolutamente nada de novo nesse contexto. Não há nenhuma tributação, não há nenhuma mudança. As pessoas podem continuar movimentando livremente, desde que faça com consciência, sabendo que aqueles valores que eles estão movimentando estão sendo informados para a entidade fiscalizadora, no caso, a Receita Federal. Daniel, você vai ficar intimado a voltar aqui depois para a gente falar novamente sobre esse assunto. Eu estou às ordens, Ivan, como sempre. Você é nosso amigo do Leão, normalmente a partir de abril. Eu vou antecipar um pouquinho, né? Mas olha só, as dúvidas são muitas. São muitas, muitas. Eu acho até natural, entre aspas, porque nas mídias sociais se criou ponto devastado. As pessoas vão ter que pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Aí você vai e diz que a partir de agora o Pix, que se popularizou demais, você praticamente não anda com cédula, não anda com nada na carteira, você paga tudo em Pix. Você vê, São poucos que andam com R$100 com você na carteira, é difícil, é complicado. Mas só tinha essa. Era a única que eu tinha, e ficou fiado, viu? Ela não quis, não. Não, tá lá, fiado. Quando eu passar agora, eu já estou com dinheiro aqui, vou passar para pagar. Mas não tem imposto, gente. Não tem imposto, não tem nenhum tipo de inovação. Tanto, repito, essa gestão normativa nem fala em Pix.
PIX. Nem falo Não isso. tem nada lá escrito. Fala em movimentações bancárias. Das transações. Né? Apenas e regulamentando aquilo que já existe. Repito, essa obrigação dos bancos e da administradora de cartão de crédito de emprestar essa informação não é nova, não. Você tem mais de 10 anos que já se faz dessa forma. E nunca, se você nunca foi incomodando até agora, vai permanecer do mesmo jeito, sem nenhum problema. Tenha calma. Né? Tenha calma. Obrigado mais uma vez, Daniel. Tu és ótimo, Gilvan. Um grande abraço. Valeu.